Nós vimos no vídeo anterior sobre a importância de estarmos pronta para agir. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância também de não correr na frente. No primeiro dia dessa semana nós falamos sobre o ir com Deus, né? Você ir, mas não ir de qualquer maneira, você ir com Deus. O segundo dia nós falamos sobre a importância de você derramar, né? De você derramar a sua vida, as suas habilidades, os seus dons na direção do grande plano de Deus. Não é só sobre derramar, mas como você está derramando e por que você está derramando. Terceiro dia nós falamos sobre essa prontidão para agir. Eu preciso estar pronta para ser resposta daquilo que eu tenho orado a Deus, daquilo que eu tenho colocado diante dele, das minhas inquietações. Eu preciso estar pronta para agir. Mas aí no quarto dia a gente vai ver sobre essa questão do não correr na frente. Não é só ir com Deus, não é só estar pronta para agir, mas não correr na frente de Deus. A autora, ela traz o exemplo de Rebeca, né? Rebeca, quando ela é encontrada por Eliezer, né? Eliezer traz a incumbência de Abraão de ir à casa dos seus pais e encontrar uma esposa para Isaac. E a Bíblia narra aquela história tão linda, né, de Rebeca, aquela moça que foi tão diligente, que estava pronta para agir, né, que usou todas as suas habilidades e tudo aquilo que ela fez convergiu para o propósito de Deus na vida dela. Mas essa mulher, apesar de ter começado bem, apesar de ter agido, apesar de ter ido com Deus, né, rumo à direção do seu propósito, a Bíblia diz que quando ela estava grávida de gêmeos e as crianças brigavam dentro do ventre dela. E ela foi perguntar a Deus o que estava acontecendo. Deus, o que está acontecendo? Isso não é normal. E aí ela recebe uma palavra profética. E ela diz, e Deus diz para elas: olha, dentro de você existem duas nações. E o maior servirá ao menor. E aí a história você conhece, né? Ela estava grávida de Isaac, de Jacó e de Esaú. Lá na frente, Jacó, chamado enganador, pegou no calcanhar do seu irmão e tal. E Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. Depois, com a ajuda da sua mãe Rebeca, ele engana o seu pai Isaac, né? E o que é interessante é que Rebeca, ela vai adiante de Deus, né? Jacó, ele tinha um traço de enganador, mas Rebeca o facilitou em todas as suas intenções para enganar ou para obter a realização da promessa. E aqui o que eu quero falar de forma sucinta: Rebeca tinha uma promessa, né? Às vezes é fácil a gente julgar estando de fora, mas eu penso que Rebeca, ela pensou no seu coração: nossa, talvez eu precise fazer algo, já que Deus compartilhou comigo que quem vai receber a bênção é Jacó. Jacó é o herdeiro das bênçãos, então eu preciso ajudar, porque Isaac não recebeu essa palavra e eu, como mãe, né, na incumbência da maternidade, ainda no ventre, ainda no âmago, né, da gravidez, eu recebi uma promessa e talvez Deus tenha me dado essa incumbência, né, de ajudar o meu filho a receber essa promessa. Só que Rebeca correu na frente de Deus. Se Deus havia dito, eu creio que ainda que Rebeca não houvesse feito nada, as coisas iriam se concretizar, porque fiel é aquele que prometeu e também o fará. Tudo que ele falou, nenhuma palavra do que ele falou deixará de se cumprir. Porque, como diz a Bíblia, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo quanto ele falou se cumprirá, assim sucederá. E às vezes nós fazemos como Rebeca, nós corremos à frente de Deus. Talvez Deus não me deu o mapa, Deus não me deu a rota, Deus não disse o que eu era para fazer, Deus só disse que a promessa era essa, então eu preciso fazer algo para as coisas concretizarem. E a Bíblia diz que Rebeca, quando questionada por Jacó, ela diz que cai a maldição sobre mim. E quão pesado foi isso, né? Quão pesado foi a colheita de Rebeca, porque Jacó era o seu filho predileto. E a partir daquele momento,
Jacó foi fugitivo e nunca mais ela viu o seu filho. E esse é um dos resultados, né, dos riscos que nós corremos quando nós passamos à frente de Deus. Então, não é só ir com Deus, mas é esperar o comando de Deus, é estar na direção certa, né? Estar com Deus, estar na direção certa e com as motivações corretas. Não corra na frente. Te espero no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre espere o inesperado. Quando você está nessa jornada, espere o inesperado.